Agora eu quero ministrar a palavra do Senhor no seu coração. Quero te pedir para você abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós iniciamos uma série de ministrações das bem-aventuranças. Domingo passado, domingo último, o nosso pastor Vitor do Carmo esteve aqui e ministrou bem-aventurados os... Por quê? Serão consolados, né? E assim é uma coisa tremenda, né? A Macione, então, se sentiu em casa, né? Uma mulher para chorar e ser consolada, né? Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, assim, e aliás, o nosso pastor, né? O Vitor do Carmo, hoje, agora, já deve estar saindo para São Paulo. Ele está indo para dar continuidade aos seus estudos, para a sua formação, né, teológica, como pastor da Igreja Metodista em Vila Valentim. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, depois nós vamos ter um momento oportuno para orar por eles, né? Por ele, o Gesso, esse tempo. Eles ficam 15 dias em São Paulo e depois eles retornam para Muriaé. Nós temos um slide ali, amém? Achou, querida, a palavra? Mateus 5, capítulo 5, amém? Versículo 5, só um versículo. Nós vamos todos os domingos estudar as bem-aventuranças. Então, esse domingo nós vamos falar sobre os mansos. Domingo que vem, nós vamos estar falando sobre os que têm fome e sede de justiça, tá? Nós vamos encerrar o ciclo de bem-aventuranças, ministrando ao seu coração. Então, vamos lá. Pode ler todos numa só voz? Bem-aventurados. Lá em Lucas, no capítulo 6, o mesmo manso, ele é falado, bem-aventurado também os fracos. Então, é interessante. E bem-aventurado significa felizes. E parece que essa palavra, ela não concorda com os dias atuais. Parece que dizer que bem-aventurado é manso, não tem nada a ver com o mundo do qual nós vivemos hoje. Mas também não tinha nada a ver com a época do mundo de Jesus. Quando Jesus ele começou a pregar sobre bem-aventuranças, havia um filósofo da sua época chamado Sêneca, e ele dizia que ter sentimento de compaixão, sentimento de mansidão, sentimento de amor ao próprio, isso era inadmissível, isso era sinal de fraqueza, isso não se podia se ter. E engraçado, quando nós começamos a olhar a conjuntura de mundo, parece-nos que essa é uma premissa dos dias também atuais. Você que gosta de história, e você que deve ter estudado, por exemplo, a questão do Holocausto, né, e de Adolfo Hitler, você deve saber que Hitler ele defendia uma raça pura, uma raça melhor, e diziam que eles eram os melhores, então eles deveriam massacrar e dizimar aqueles de raça inferiores. Se você perceber um pouquinho sobre a respeito do preconceito que vivemos ainda nos dias atuais, ele nada mais é em suma do que uns se sentindo superiores a outros, uns se sentindo mais aptos e capazes do que outros. Então, quando nós olhamos para os dias atuais, como era da época de Jesus e também na época de agora, nós estamos percebendo que o mundo está refém de algumas linguagens muito perigosas. Nós vivemos hoje uma linguagem chamada linguagem de mercado, nós vivemos uma linguagem que é chamada de linguagem de consumo, e nós vivemos hoje um tempo onde essa linguagem de consumo, essa linguagem de competição, do estrelato, do show, é a palavra da ordem. Quando eu falo uma linguagem de mercado, eu estou querendo dizer que hoje as coisas têm muito mais valor do que as pessoas. As pessoas, elas são recebidas por aquilo que elas possuem. A gente está vendo a corrupção no país, e está muito claro para todos nós que a grande parte da riqueza da maioria dos nossos políticos vem de fonte ilícita, corrupta, latrocínio. E é impressionante que os mesmos são honrados, né, e devem ser, por serem autoridade, mas eu quero dizer o seguinte, que muitos são aplaudidos e até colocados nas primeiras filas, porque eles possuem dinheiro. Quantos de vocês já passaram pela experiência de um dia ter dinheiro e ter muitos amigos, e de um dia não ter e não ter amigos? A linguagem de consumo é uma linguagem, então, o seguinte, que tudo é supérfluo. BBB diz isso. Você pode trocar a hora que você quiser. A linguagem de consumo significa o seguinte: se não está bom para mim, então eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Se aqui não me satisfaz,
então eu saio daqui e vou para outro lugar. Se a minha esposa não me satisfaz, eu largo ela e procuro outra. E nós vamos começar então a entrar na barganha das trocas. A linguagem do espetáculo é a linguagem da aparência. Tudo passa a ter uma aparência de piedade, forma de piedade. Tudo passa a ser muito bonito. Hoje, até mesmo a igreja evangélica entrou na linguagem dos shows gospel. E muitas das vezes nós vamos e nos afluímos para isso e temos uma compulsão por essas massas, mas nós percebemos que quando nós vamos lidar com um determinado tipo de pessoas, ela não é aquilo que ela aparentava ser. Então nós estamos vivendo também da situação do espetáculo. Não sei se você vai concordar comigo, mas conversando com os nossos discípulos, eu fiz para ele uma pergunta, eu falei assim, não sei, mas me parece que nós, em especial, cidadãos de Muriaé, parece que nós temos um negocinho com ostentação. Nós gostamos de ostentar, geralmente, aquilo que nós não somos. Uma cultura de ostentação. Compramos por demais, sem poder pagar e sem poder ter o que temos. E nós vamos ficando refém de uma cultura de ostentação, porque eu preciso mostrar que eu estou bem. Aliás, esse negócio do que estou bem é até engraçado. Se você perguntar a alguém e falar assim, como é que está fulano? Que geralmente a pessoa fala assim, ele está bem. Por que nós falamos que ele está bem? Porque ele está andando de carro novo, porque ele comprou um apartamento, porque ele foi para Miami, porque ele está fazendo churrasco todo domingo, né? Nesse caso, o Zé Maria está muito bem, né? E aí, então, por quê? Nós estamos atrelando que a pessoa está bem por aquilo que nós estamos vendo. O que é? Muitas das vezes é fachada. Que a pessoa tem dinheiro, mas não tem felicidade. Ela tem condição de ter as coisas, mas não tem o que ela mais gostaria de ter. Paz no coração. Então, é uma cultura, então, que nós estamos vendo que está nos permeando. Mas dentro dessa cultura, tão supérflua, dentro dessa cultura, parece que os ensinamentos de Jesus não se encaixam. Parece que o que Jesus está falando não é para esta época. Parece que o que Jesus está apresentando para nós é algo até mesmo inadmissível de nós conseguirmos ser para esta época. Porque Jesus, ele começa a falar nas bem-aventuranças dele, ele começa a falar que felizes, que gente feliz, que pessoas felizes, são todas essas pessoas que são encontradas, como por exemplo, que é manso, que é misericordioso, que é pacificador, que é perseguido. E ele prega isso para uma sociedade que está impregnada pelo prazer, pelo individualismo e pela competição. É uma mensagem que não agrada a muitos, porque nós estamos refém dessa correnteza que está indo o mundo. Mas então, por que Jesus fala sobre as bem-aventuranças? Quando eu olhei para o texto, eu me fiquei preocupado, porque o texto diz que bem-aventurado os mansos. Completa para mim a frase. Bem-aventurados os mansos, por quê? Meu Deus, fala comigo assim, meu Deus. Herdar a terra não é comprar o lote que você quer comprar. Herdar a terra tem a ver com o reino dos céus. Jesus está falando de um reino. Jesus está falando de um tempo onde Ele governa e aonde nós reinaremos com Ele. Jesus está falando que nesse reino, os mansos são herdeiros. Então, se os mansos são herdeiros da terra, do reino de Deus, automaticamente o contrário também é uma verdade. Quando eu não for um manso, eu posso então não herdar o reino dos céus. Por isso, não me basta apenas eu simplesmente fazer uma oração de que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. Não adianta você apenas proferir isso e falar isso. Não é essa declaração minha e sua que nós fazemos que nos leva a ser possuidores do reino. Em nenhum lugar, querido, aqui está dizendo que ali a terra, o reino, ele pertence aos mansos. Agora, quem são os mansos? Quem são estes que vão herdar o reino? Quem são os mansos? Você pode perguntar ao seu irmão, fala assim, e aí, você é um manso? Quantos que ao ouvir a palavra manso, só pensa para você, mas quantos que ao ouvir a palavra manso, dá uma inquietação danada no ouvido da gente?
que é mansidão então, pastor? Aliás, coloca para mim na tela aqui o texto de Gálatas 5:22. Aliás, as mesmas bem-aventuranças anunciadas por Jesus, Lucas, Paulo está falando em Gálatas 5:22. E Paulo está falando que é o fruto do Espírito. Jesus disse que nós nascemos do Espírito quando nós nascemos de novo nele, Jesus Cristo. E Paulo está falando que existe um fruto. Agora preste atenção, Gálatas fala de um fruto, mas quando nós lemos aqui, fala-se, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando ele fala sobre essas qualidades, nos parece ser que cada uma dessas qualidades formam um fruto. Não, preste atenção. Paulo está dizendo que há um fruto apenas. E o fruto do Espírito, ele traz todas essas qualidades. Significa dizer que todo aquele que diz ser de Jesus, ele necessita ter na sua vida todas estas qualidades. Não é apenas uma, porque uma é interdependente da outra, uma precisa da outra, uma está junta com a outra e uma se manifesta juntamente com a outra. Então, diante disso, querido, mansidão, ele é dito também aqui como uma qualidade. Eu quero que você também entenda que todos os homens e mulheres bíblicos que marcaram gerações, todos foram mansos. Todos eles. Mas o que é mansidão? Primeira coisa que eu quero que você entenda, pode voltar para o slide. Mansidão é uma atitude para com Deus e para com o meu próximo. Quem está do seu lado aí? Você conhece essa pessoa que está ao seu lado? Ele é o seu próximo. Aquele que está do lado de cá é seu próximo também? É. E aquele que está lá atrás é seu próximo também? Sim. É o seu próximo. Então, a bem-aventurança, ela é, na realidade, uma atitude que nós possuímos. Se é uma atitude, significa então, meu querido e querida, que a mansidão não é uma disposição natural. Nós não nascemos mansos. Nós não nascemos com um temperamento muito suave, pacatão. Não. Significa que é uma atitude minha e sua. Ok? E se é uma atitude minha e sua, significa que depende de mim e de você para exercer mansidão. Segundo ponto, mansidão não é que eu e você nos tornamos indiferentes do mal. Não. Existe um texto de Hebreus, você está com a sua Bíblia? Abre aí. Hebreus está dizendo o seguinte, Hebreus 1:9, vai falar que Jesus Cristo, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Pode um cristão ter um sentimento de ódio? Pode ou não pode um cristão ter um sentimento de ódio? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. Mas Jesus teve. Amaste a justiça. Lê para mim. Pode um cristão ter um sentimento de ódio? Pode. Ele deve ter. Que isso, pastor? Você está doido? Não. Olha lá. Odiar o quê? A iniquidade. O que é odiar a iniquidade? O pecado. Um cristão não pode amar o pecado. Um cristão não pode se alegrar com o pecado e com a injustiça. Aquele que se diz ser de Cristo, ele não pode comungar com as injustiças. E precisa haver no coração desse que diz que é do Senhor Jesus Cristo, uma revolta, uma inconformidade, um sentimento que nos faça lutar pela justiça. Jesus, ele ama a justiça. Olha aqui, ele amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
como nenhum dos teus companheiros. O que acontece hoje é que nós dizemos que amamos a justiça, mas nós também estamos amando a iniquidade. Nós falamos que nós amamos a Deus, mas nós também estamos amando o pecado. Tanto que nós não nos apartamos dele, mas gostamos dele e o cultivamos. Mas a Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, que ser manso não é simplesmente ser indiferente ao mal. Não, o mal existe, o mal está aí. E significa então, meu querido e querida, que o homem manso, ele pode sim então suportar pacientemente os maus tratos. Ele detesta o caminho de falsidade. Mas o manso é impressionante. O manso não é uma pessoa que não tem poder para fazer. Vamos olhar para Jesus? Quantos de vocês acham que Jesus poderia, numa palavra, dar um comando para os anjos e vir uma legião de anjos para poder fulminar todos os seus inimigos? Quantos de vocês creem nisso, que Jesus podia fazer isso? Sim, ele podia fazer isso. Ele podia dar uma palavra e fulminar a todos eles. Jesus tinha uma legião de anjos a seu comando. Satanás sabia disso e disse isso para ele quando ele foi tentado. Mas olha que interessante, ser manso não significa que você não tem poder para fazer algo, mas significa que mesmo tendo poder para fazer, eu não o faço. Jesus, ele tinha todo o poder para poder fazer o que ele quisesse fazer, como você também tem poder para fazer o que você quiser fazer. Você pode vingar um ato mau que fizeram com você. Você pode retribuir uma palavra maldita a você, maldizendo outros. Você pode ser golpeado e pode também golpear. Você pode fazer todas essas coisas. Mas se você for um homem e uma mulher manso, você não vai fazer. Você não vai pagar com a mesma moeda aquilo que lhe fizeram. Você não vai golpear com a mesma iniquidade aqueles que te golpearam. Você não vai maldizer aqueles que te maldizem. Porque mesmo eu podendo fazer tais coisas, eu escolhi me submeter a um princípio de Jesus. Eu escolhi viver para a glória de Jesus. Eu escolhi viver para honrar a Jesus. Eu escolhi ser um homem e uma mulher manso de coração. Isso não significa que você não tem condição para fazê-lo. Significa que mesmo tendo, eu não o faço. Mas eu o deixo a cargo do meu Deus, sob o julgamento divino. Eu coloco as situações lá. É impressionante quando nós olhamos Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E diz que quando Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém, haviam 3 turbas, 3 homens, Sambalat, Tobias e Gerse, que faziam de tudo para impedir a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E fizeram de tudo, eles falaram mal, eles tentaram se passar como amigos dele, eles traíram, eles fizeram tudo, mas todas as vezes que eles agiam, todas as vezes que eles vinham com as suas maldades, todas as vezes que eles vinham para poder destruir a obra que Deus estava fazendo por intermédio de Neemias, Neemias corria para perto do Senhor Jesus. Ele orava e dizia assim: Senhor, olha aí o que eles estão fazendo. Eu os entrego nas tuas mãos. E restaura a minha força, para que eu possa continuar fazendo aquilo que o Senhor está querendo que eu faça. É impressionante, porque Neemias então era um homem manso. Quando Moisés, queridos, a figura de Moisés ela é muito emblemática, porque quando Moisés, ele estava liderando o seu povo, e quando aquele povo, ele se faz uma revolta contra Moisés, eles começam a dizer o seguinte: olha, Deus não fala somente com você, Moisés, mas fala conosco também. Essa tribo de Coré, ela insultou e ela fomentou no meio do povo de Deus uma contenda e uma ação e reação contrária à liderança.
E aí Deus veio como justiça, e Deus abriu a terra e foi tragando essas pessoas. As pessoas foram descendo a terra. Mas em um determinado momento, Moisés, ele entra no meio da galera, pega um incensário, ele vai fazer, sabe o que? Intercessão. Vai pedir a Deus misericórdia por aquele povo. Agora, ei, presta atenção quem é esse povo que eu estou dizendo. Esse povo é aquele povo que queria o mal de Moisés, que queria Moisés derrotado, abatido, morto. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos de vocês, que se começar a ver aqueles que vocês julgam que são seus inimigos, morrendo, a terra tragando, vai dar um hino de vitória ao Senhor? Quantos de vocês, que quando ver as desgraças instauradas, naquele cidadão, naquela pessoa que te faz o mal, quantos de vocês vão dizer: Deus ouviu a minha causa, Deus é o meu Deus, Deus fez valer? Quantos de vocês vão pegar um tamboril, vão cantar o hino da vitória, o hino da Damares? Quantos de vocês vão cantar o hino da Damares? Seja sincero. Agora, quantos de vocês vão ter misericórdia e vão dizer assim: sim, Deus, mas apesar de eles também são alvo do amor do Senhor, que o Senhor tenha de misericórdia deles? Será que esse ensinamento está certo? Lógico que ele está certo, porque Jesus disse que nós devemos amar também os nossos inimigos. Mansidão, querido, nos coloca em pontos de ligação, de amor, de relacionar com pessoas. Agora, não é fácil suportar, não é fácil levar nas costas. Paulo, quando ele diz também a respeito disso, ele fala assim: eu sofro por causa de vós. O que eu passo, as minhas prisões são por vossa causa. Por amor a vós estou preso. Por amor a vós tenho marcas no meu corpo. Paulo também era manso. Moisés também era manso. E todos esses herdarão a terra. Jesus era manso. Jesus podia fazer, Silvio. Jesus podia mandar fulminar todo mundo. O grande rolo, na realidade, do povo judeu é que queria que Jesus fizesse isso. Judas traiu a Jesus, porque ele queria exatamente que Jesus colocasse a mão nas armas. Mas quando Judas foi frustrado diante da sua maneira errônea de compreender reino dos céus, ele o trai a Jesus. Ele entrega Jesus à morte. Esses dias a Érica estava compartilhando comigo, Deus deu uma ministração para ela, poderosa. Deus fala muito profundamente com a minha esposa. E esse sermão, ele estava falando sobre cuidado, porque você também pode se tornar um Judas. Porque num determinado momento Judas andou junto com Jesus. Judas via Jesus fazendo o que ele fazia. Só porque Jesus não fez o que Judas queria que ele o fizesse, Judas não o tomou como Messias. E Judas então traiu Jesus. Todos nós temos potencial para nos tornarmos Judas. E aí o que acontece? Jesus é manso. Aliás, ele disse isso em Mateus 11, 28. Abre lá, Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim que sou manso e humilde. Sabe o que eu aprendo com isso? Os mansos servirão a terra. Os mansos são colocados numa posição de cuidar, de nutrir, de restaurar, de abençoar. Os mansos têm sobre ele uma unção para fazer, porque os mansos entenderam que Deus os colocou nesta terra, não para serem servidos, mas para servirem. Então, meu querido e querida, nós começamos a observar então, que mansidão não é fraqueza, não é porque eu sou bobo, não é porque eu sou fraco, não é porque eu sou débil, não, mansidão é o contrário, porque mesmo eu podendo fazer e tendo condição para fazer, eu não faço. Então a mansidão, ela é contraponto da força. Quanto mais força eu tiver, quanto mais poder eu tiver, quanto mais manso eu serei. Porque eu vou agir em concordância do coração do Senhor.
O manso, querido, ele faz tudo em função também do outro. O manso, meu irmão, tem uma palavra em grego que significa praus. E essa palavra praus, no sentido do grego, na época de Jesus, ela tinha a aplicabilidade dela, dizia que mansidão é quando aquilo que se faz com um burro bravo, quando se amansa o animal. Você sabe o que eu entendo então com isso? Que aquele que é manso, por isso ele não nasce, ele precisa exercer atitude, mas os mansos são aqueles que foram amansados por Deus. E como Deus usa a mim e a você para nos amansar, para nos domar, para tirar de nós essa tempestividade que nós temos. Ora, Deus usa da instrumentalidade do sofrimento, Deus usa da instrumentalidade do confronto, Deus usa da instrumentalidade do deserto. Quando Ele vai nos amansando e nos quebrando, para que o meu orgulho, ele se torne em humildade e em quebrantamento. Então, meu querido e querida, o homem que é manso, eu olho para Pedro, sempre quando eu penso no Pedro, eu penso no meu lindão, meu filhão, mas no Pedro bíblico, eu penso no Pedro intempestivo, eu penso no Pedro pronto a colocar a mão nas armas, eu penso no Pedro cortando a orelha do soldado romano Malco, eu penso no Pedro, esse homem em ebulição. Mas Pedro foi manso ou não foi? O que você acha? Diz aí, foi ou não foi? Foi, ele foi manso. Jesus amansou o cabra. Demorou, mas amansou. No processo do discipulado, de caminhar com Jesus, Jesus foi amansando a Pedro. O momento onde Jesus ele vem, e onde ele lança aquela palavra, ele fala: Pedro, Pedro, ainda hoje me negarás. E quando Pedro ele enxerga aquilo, ele percebe que de fato ele fez o que o mestre disse, não o que ele havia dito. Porque antes ele tinha falado assim: não, eu vou preso com o Senhor, morro pelo Senhor. Pedro estava todo quebrado. A Jesus ele morre, vai lá na mansão dos mortos, prega lá no meio das caveiras, né? Ele ressurge dos mortos, antes dele ir para o trono de glória, ainda passa um tempo aqui na terra, ele começa a aparecer para os discípulos dele, ele vai aparecer para Pedro. Pedro está amargurado de espírito. Pedro está destruído, moído. Pedro está sem esperança. Pedro está todo moidão. Ele está lá pescando. E quando ele está lá pescando, Jesus vem na beira da praia e fala assim, chama e fala uma palavra. Pedro discerne que é o mestre. Por isso nós cantamos aqui: eu preciso só de ti. Ele discerne que é o mestre. E sabe o que ele faz? Ele mergulha. Algumas tradições dizem que ele estava até pelado. Ele mergulha peladão e vai encontrar com Jesus. E ali Jesus restaura Pedro. E a partir daquele momento, Pedro depois vai estar lá no cenáculo de oração. E naquele momento, o fogo do Espírito vai vir sobre Pedro. E depois, a partir daquele momento, Pedro é transformado, ele é um outro homem. Deixa eu dizer uma coisa, querido. O Senhor quer amansar você. Eu desculpo te dizer isso, eu acho que você gostaria de dizer assim, que a vitória de Jesus vai chegar agora. Eu acho que você talvez queria dizer, que eu falasse para você assim: olha, Jesus vai botar a mão na sua cabeça, todos os seus problemas vão mudar. Desculpa te frustrar no seu coração, mas a mensagem de Jesus para você hoje é: Jesus quer amansar você. É interessante, se a gente fala que Jesus vai mudar a sua sorte hoje, agora, te um monte de glória a Deus. Mas quando a gente fala Jesus quer amansar você, a gente tem um amém e alguns falam misericórdia. Mas Deus, para começar a fazer algo novo na minha e na sua vida, e a partir da minha e da sua vida, Ele precisa nos amansar primeiro. É necessário que isso ocorra. Ele não amassa para nos perder. Ele não nos quebra para nos levar ao inferno. Ele faz para nos aproveitar e para nos dar a paz que tanto eu e você queremos ela.
Então, meu querido e querida, então a palavra de Deus está falando isso para nós. E o homem manso é uma coisa excepcional, sabe, Zé Maria? Sabe por quê? O homem manso, ele tem uma coisa no coração. O homem manso é a mulher mansa. Ele quer ser uma bênção. Ele quer ser uma bênção para todo mundo. Ele quer ser uma bênção para aqueles que são seus amigos. Mas ele também quer ser uma bênção para os seus inimigos. Estevão era um homem manso. Estevão morreu apedrejado por uma galera que não gostou do que ele falava. E mesmo sendo apedrejado, ele fala aquilo que Jesus falou: Senhor, tenha misericórdia desses caras, que eles não sabem o que eles fazem. E a glória de Deus veio. Eu aprendo uma coisa, sabe? A glória de Deus vem para quem é manso, para quem foi amansado. E para a gente ir terminando, sabe o que eu entendo quem é o homem manso? O homem manso é aquele que já cansou de si mesmo. O homem manso é aquele que já cansou de lutar pela sua justiça própria. A sua vontade é uma doença para ele. Esse homem, essa mulher manso, ele se tornou servo de todos. Ele ama a todos. Ele serve a todos. Os mansos são aqueles que se humilharam diante de Deus. E tem uma promessa para os mansos. Que não há uma promessa para quem não é manso. Não há uma promessa para quem é tempestivo. Não há uma promessa de bem para quem é individualista, para quem é consumista, para quem ama os prazeres, para quem ama o pecado. Não há uma promessa de bem para eles, mas há uma promessa de bem para os mansos. Qual é a promessa? Vocês lembram dela? Finalzinho de Mateus 5. Eles herdarão a terra. Eles entrarão no reino. Eu falei com você hoje de Moisés, eu falei com você de Estevão, falei com você de Neemias, falei com você de Paulo, falei com você de Neemias, falei de Jesus, falei de pessoas que eram mansas. Eu poderia falar muito mais personagens. Mas quando lendo e entendendo essa palavra dos mansos, aí eu fiquei preocupado. Sabe por que eu fiquei preocupado? E fiz uma pergunta a Jesus. Jesus, se essa é a tua palavra, de fato ela é, a igreja do Senhor está em perigo. A tua igreja está correndo um perigo. Se essa palavra é verdadeira e de fato ela é, nós precisamos então rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Então, meu querido e querida, eu começo a entender que não é pela força que nós vamos conquistar. O que eu imagino por força? Não é pelo seu muito orar, apesar de ser necessário. Não é pelo seu muito doar, apesar de ser necessário. Não é pelo seu muito frequentar, que também é necessário. Isso são forças. Mas é por ser manso. Isso é simples. Isso é estilo de vida. Que nós vamos herdar o reino dos céus. E a Bíblia diz: você está levando lambada nas costas, filho? Você está sendo injustiçado, meu filho? Você está sofrendo por ele? Louve a Deus, porque o seu galardão está sendo feito nos céus. Porque se você tem uma perspectiva de vida simplesmente terrena, miseráveis somos. Mas se você tem uma perspectiva de vida eterna, bem-aventurados somos. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena ser manso. Vai valer a pena. Porque eu vou herdar o reino dos céus. Porque eu vou habitar seguro nele por toda a eternidade.
porque eu vou reinar com Ele por toda a eternidade. Vai valer a pena. E não é em vão que nós fazemos aqui nessa terra. Então, meu querido e querida, diante disso, eu queria que nós pensássemos e orássemos a esse respeito, a respeito do meu, do seu, do nosso cristianismo praticado. Você tem sido manso? Ou você é aquele que não leva desaforo para casa? Você tem sido manso de verdade, tem servido a todos? Ou você trata a todos como seu capacho? Você tem sido manso e tem bendizido, você bendiz, a palavra certa é bendiz, a todos? Ou as minhas palavras são maldizentes? Você se considera hoje um manso? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. A condição para ser manso é ter Jesus, é se submeter a Ele. Se a sua resposta, ela é sincera e verdadeira, eu não sou manso, então você ainda não tem um Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que tem um Cristo, tem um Espírito e tem um fruto. Ainda que nós não estejamos em avanços, em estágios, mas nós estamos a cada dia sendo transformados segundo a glória dele. Você pode fechar os seus olhos? Você pode tentar responder essas duas perguntas, elas são ao mesmo tempo atordoantes, mas são necessárias a ser feitas. Você quer responder essa pergunta? Você quer ser manso? Você vai precisar mudar a sua atitude. Você vai precisar mudar a sua atitude. Feche seus olhos, ore por um pouco, fale com Ele um pouco. Responda a Ele, deixe Ele ouvir você agora. Nós ouvimos até aqui a palavra do Senhor. Ele quer te levar para o reino, filho. Ele quer que você seja um cidadão celestial. Ele quer isso. Tanto é que Ele está falando isso para nós. Ele está nos motivando a ser manso. Ele está dizendo para mim e para você hoje, assim, filho, seja manso. Você vai ser feliz em ser manso. E se você for manso, filho, você vai ser tão feliz e você vai habitar eternamente comigo no reino. Ele está torcendo por você. Não é uma palavra para te estraçalhar, pode ser para te quebrar, mas para te fazer de novo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se importa com a gente. E muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem anunciado a Tua palavra e o Senhor tem nos feito entender, Senhor, questões, ó Deus, fundamentais para que nós possamos vivenciar o Teu reino. Obrigado porque a Tua intenção para conosco, Deus, são intenções de bem, de amor, de resgate. O Senhor nos quer próximo ao Senhor. Senhor, diante da Tua palavra, nós começamos a questionar a nós mesmos e olhar para dentro de nós mesmos e perceber se nós, de fato, temos tido esse fruto. Se a mansidão, ela está operando em nós. Meu Deus, eu quero te pedir algo nesta noite. Aqueles que ainda não estão compreendendo o deserto das suas vidas, aqueles que ainda não estão entendendo as escassez que estão vivendo, aqueles que ainda não estão entendendo a luta porque lutam, quero pedir que o Senhor possa dar discernimento a eles, para que eles entendam que a Tua mão está nesse negócio, que o Senhor quer aprová-los, e que o Senhor, ó Deus, ó Pai, quer fazer deles e delas possuidores de reino. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu também quero te pedir algo nesta noite.
que o Senhor possa dar água, que o Senhor possa dar cordonizes, que o Senhor possa dar escape a alguns, que o Senhor possa, Deus, ó Pai, alimentar alguns, mas que todos, Senhor, todos eles, todos, Senhor, nenhum deles venha se perder, mas todos venham se tornar cidadãos do reino celestial, mansos, que herdarão a terra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E nós abençoamos esse povo que é o teu povo, nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa foi a terceira das bem-aventuranças. Domingo que vem continuamos em bem-aventuranças, tá bom? Amém? Domingo que vem nós vamos falar dos que têm fome e sede, tá bom? Amém? Mas agora nós vamos